horrorizados! Estamos aqui neste mês especial de novembro. Vamos trazer um quadro novo para vocês. Esse quadro que foi a ideia do nosso querido aqui amigo Crítica e Queijo, Vitor. Vou explicar um pouquinho para vocês a dinâmica, mas antes eu vou, claro, apresentar aqui os nossos queridos oradores presentes no dia de hoje. Vamos conversar pelo convidado, Vitor. Olá, pessoas, aqui estou eu novamente, né? É isso, enfim. Nosso querido Matheus. Oi, pessoal. E aí? Nosso querido Douglas. Fala aí, gente. Hoje eu vou derrubar o Vitor. Nosso querido Gali. Eu ia fazer alguma piadinha com futebol ou com tribunal, mas eu não consegui pensar em nada. Então, oi, gente. Deixou baixo. Deixa baixo. Deixei baixo. O Patrick ainda não chegou, mas ele vai estar aqui com a gente em breve. Vou explicar para vocês. Neste mês de novembro, que é o mês da Copa do Mundo, nós resolvemos fazer uma Copa Killer. Essa ideia de tema foi ideia do Vitor, como eu disse no primeiro episódio, e vai funcionar da seguinte forma. No episódio de hoje, a gente tem 2 killers combatendo, que é o Fred, que vai ser representado pelo Vitor, e teremos o Jason, que vai ser representado pelo Douglas. Ambos vão aqui defender os seus respectivos killers, vão atacar um ao outro. Eles precisam convencer a gente e a vocês horrorizados que o killer dele é melhor. Então, a gente vai deixar eles aqui debatendo e brigando entre si no começo do episódio. E no final, nós jurados, que vai ser nesse episódio, é eu, o Matheus, o Gali e o Patrick. A gente vai debater, a gente vai votar em qual a gente achou melhor e qual a gente vai depositar o nosso voto. A gente também vai lançar para vocês, a gente não sabe como ainda, mas vamos lançar para vocês a enquete ou no comentário aqui para vocês votarem, para a gente criar aí uma interação. Então, quem vai decidir quem vai para o próximo, para a final, né? Porque serão 3 cestas de batalhas e uma de final. Vocês que vão decidir quem que vai para a final dessa Copa, se vai ser o Fred ou se vai ser o Jason, né? Vamos ver aí. E espero que vocês gostem muito desse modelo de episódio que a gente vai fazer esse mês. E que vocês interajam com a gente, porque a interação de vocês vai ser essencial e muito importante nessa Copa Killer. Que não vai ser exatamente esse nome, né? Vai ser outro que a gente tá decidindo ainda, mas em breve vocês vão saber. Enfim, galera. Agora, nós jurados vamos desligar a cam e vamos dar espaço para os killers de hoje começar a batalha e depois a gente volta com a cam ligada aqui para vocês, beleza? Bom, então estamos aqui com foco no Vitor. Vitor, você pode começar a defender o seu killer, o Fred, e a gente vai ficar aqui todos ouvidos e vão debatendo aí, galera. Vão debatendo. Boa sorte para vocês. Obrigado. Já vinha caráter, né? Fred, vermelho, enfim, toda a caracterização, meu Deus, enfim. Primeiro ponto é que o Fred, em todos os seus 8 filmes, tem mortes muito mais legais que o Jason em 13 filmes. Então, assim, só por aí já é um baita ponto. E não tem discussão, nenhuma morte do Jason chega perto de nenhuma do Fred. E, enfim, pra mim isso é um ponto importante, principalmente quando você vai assistir um filme de terror, trash, igual vai se tornando a franquia do Jason. Pelo menos mortes legais a gente deveria ver. E, assim, fica no mesmo, né? Naquela mesmice. Já o Fred não, sempre tem aquelas mortes milaborantes, inclusive nos piores filmes. Então, você deu uma errada aí. Não são 13 filmes, são 12 filmes, hein? Vamos dar uma analisada, Vitor. Justo. E tá, concordo que as mortes do Fred são muito boas, realmente, e ganha das do Jason nesse ponto, só que um ponto aqui do Jason é que ele é muito... Ele é esperto no quesito de ir atrás das pessoas e saber encontrar, sabe? Saber encontrar os jovens lá que ficam lá no acampamento. Então ele tem um poder de detecção bem forte. Ele consegue mirar e achar as pessoas independentemente do lugar onde elas estão lá no lago. Então, isso aí é uma coisa que
eu acho muito vantagem pra ele, entendeu? Realmente, isso é, tipo, pelo fato de tipo, ser muitos adolescentes eles estarem distribuídos em determinados lugares do acampamento, só que o Fred ele tem o poder mais legal e disparado de todos os serial killers, tanto dos anos 80, tanto dos anos 90 e por aí vai. Que, cara, ele te ataca nos sonhos, cara. E isso é tipo. É muito apelão, cara. Tipo, tu tá lá, tu vai dormir em algum momento. Tipo, se tu não for em Crystal Lake, ok, beleza, que tem o Jason vai pra Nova York, Jason X lá, enfim. Só, cara, tu vai dormir em algum momento. E se tu não dormir, enfim, acaba que seu cérebro vai dar uns piques aí de, tipo, tu apaga. Eu acho que no remake, se eu não me engano, tem isso. De, tipo, o seu cérebro ele tem hora que apaga sozinho. E, tipo, isso é muito desproporcional. Tipo, o Fred não ataca, não bastante atacar nos sonhos, ele ataca com seus maiores medos. E, cara, é absurdo isso, meu Deus. Realmente, você tem um ponto, porque não tem que discutir sobre isso, sobre o sonho, embora o Jason, ele não fique cansado muito rápido, né? Eu tenho esse ponto aí também, porque ele é uma máquina, vamos dizer assim. Ele consegue ser uma máquina que não se cansa facilmente, sabe? Então, isso aí seria um ponto. E no caso, como é que, por exemplo, ele não conhecendo o Fred, caso ele durma, teria chance do Fred entrar no sonho mesmo assim? Ó, temos aí o classiquíssimo Jason vs Fred. E assim, eu não sei até que ponto Jason vs Fred pode ser levado em nível de comparação pelo fato que, tipo, levando em consideração um filme que não existiu, Jason vs Fred versus Ash, que, tipo, supostamente o Ash tinha que matar o Jason e o Fred. Então, tipo assim, na minha cabeça, no Jason versus Fred, nenhum dos dois poderiam sair vitoriosos. Então, tipo assim. Só que na Batalha dos Sonhos, o Fred leva uma grande vantagem em relação ao Jason. E na batalha mano a mano, digamos que o combate seja, tipo, pau a pau. Apesar que, logicamente falando, eu tô trazendo ponto negativo pro meu combatente, mas, assim, logicamente falando, o Jason levaria melhor no mano a mano. Só que, assim, no mundo dos sonhos. Você falou uma coisa certa. Realmente não tem como o Fred ganhar do Jason na luta, apesar, né, de já ter tido o filme. Só que os dois não morrem, nenhum dos dois morre. Então a gente consegue ver no final, os dois conseguem ficar vivos. Só que, tirando essa parte aí dos sonhos do Fred, uma hora ele encontrar o Jason pessoalmente. Então, nessa situação, o Jason obviamente iria ganhar, não tinha nem como. Então, poderia ter. Na verdade, não poderia ter. Na verdade, a vitória para mim seria do Jason nesse ponto, sabe? Ele é bem brutal. Ele é mais brutal que o Fred. Tudo bem que o Fred ele consegue mexer com a sua cabeça. Ele é bem dinâmico. Ele é como é que fala? Sarcástico e consegue mexer com a pessoa e consegue desequilibrar a pessoa fazendo isso. Só que no embate ali os dois pessoalmente e o Jason com certeza ganha, né? Então, para mim não teria como. E outra coisa também é que o Jason ele é recordista de. Ele tem experiência na parte da morte. Ele é recordista no número de vítimas. Ele tem 146 mortes no currículo dele. Então, é uma baita experiência, né? Realmente, só que assim, temos aí uma diferença. Beleza, eu acho que independente dos 5 filmes ou 4 filmes de diferença aí, de fato o Jason tem uma grande vantagem em relação à quantidade de mortes. Só que, tipo assim, eu ia voltar na história do mortes mais icônicas e tal, só que sei lá, talvez o modo que o Jason começou a matar virou algo muito. Não clichê, mas é porque, tipo assim, acabou que virou, tipo, saindo dos dois, indo pra o Michael Myers, virou muito aquele bagulho da morte do empalamento, que em todos os filmes tem. É a mesma lógica pra mim do Jason, acabou que tem muitas mortes que eles foram reprisando diversas vezes. A morte mais famosa que foi reprisada é a do Saco, que tem. Não sei em qual é a primeira vez que ela aparece, mas retorna no Jason X. Então, tipo assim.
Já o Fred não, o Fred sempre tem algo mais mirabolante. E tipo assim, sempre algo novo aparecendo, por mais que tenha algumas mortes um pouco estranhas, tipo a do Super Fred, mas tem umas mortes que são muito, muito legais. A do geyser de sangue, meu Deus, aquilo ali pra época foi revolucionário. Até hoje é incrível tu ver aquela cena ali, maravilhosa. Mas enfim, Vamos para um outro ponto aqui, ó. O Jason conseguiu impactar um negócio muito, muito, muito bom, muito importante na época lá, que foi em 1980, lá na época do filme e tudo mais, que ele causou um medo tão grande nas pessoas que as pessoas lá nos Estados Unidos, eles pararam de procurar por acampamentos. Então, tipo, diminuiu em 69%, sabe? Ele conseguiu dar essa impactada no povo, uma coisa real, não só em filmes. Então, assim, o nome dele causou esse impacto, esse medo. Tudo bem que do Fred, pode ser que você possa falar isso depois, que o Fred causou aquele medo na gente, inclusive em mim também, de não medo real, mas tipo assim, uma certa agonia. De você ficar pensando, nossa, se a pessoa dormir e encontrar o Fred nos sonhos, já pensou? E você ter que ficar brigando com você mesmo para poder ficar acordado. Isso aí mexe com a cabeça, principalmente depois que você vai vendo vários filmes da Hora do Pesadelo. Mas, independentemente disso, o Jason conseguiu causar essa coisa real que foi diminuir a busca por acampamentos, lá em 1980. Em 69% ainda. Então é uma coisa assim, tipo, gigante, né? realmente a grande diminuição aí no número de procura quanto a acampamentos. Mas, tipo assim, hoje, assistindo. Se bem que atualmente eu acho mais difícil essa coisa de, um filme me deu muito, muito medo. Tipo assim, vai mais pra aquele bagulho do terror psicológico, a maioria das vezes quando tem essa coisa do medo. Mas, atualmente, sei lá, se tu entrega pra uma criança assistir, pegar o pior exemplo possível, mas enfim. Creio que a criança vai ficar muito mais horrorizada com a questão de ir dormir do que, tipo assim, ai, eu vou no acampamento e, tipo, vai estar lá o Jason me esperando. Se bem que, olhando em consideração as crianças, o Jason não mata. Então, tipo É, assim, realmente. diminui mais ainda a questão do medo. Já o Fred não, o Fred ataca todas as tribos e por aí vai. Realmente, você tocou num ponto que eu ia até falar depois. Que ele não mata crianças e nem animais também, né? Nem crianças e nem animais. É, pode ser que sim, as crianças não iriam ficar com medo, iam falar, não, vamos que não vai acontecer nada com a gente. Mas, por ser crianças, eles teriam que ir com um responsável. E eles poderiam ficar com medo de irem com o responsável para o Jason não matar o responsável deles, entendeu? Justo. Então, tipo, não, não vão pro acampamento porque senão você vai morrer. E, tipo, eles vão com a mãe ou com o pai. E aí, eles iriam ficar com esse medo de, tipo, mãe, eu não vou morrer, mas você vai, mãe. Ou então, eu não vou morrer, mas você vai, pai. Ou pode morrer, não necessariamente vai. Mas se o Jason encontrar eles, vai matar eles, menos a criança. Aí a criança vai ficar sozinha lá, não vai conseguir voltar. Vai acabar morrendo em algum momento, se ficar sozinho lá no acampamento. A não ser que alguém busque elas, alguém encontre essa criança, acolha e vá cuidar dela. Ou se for alguém ruim, se a criança encontrar alguém ruim, né, de má caráter, então a criança vai acabar se dando mal. Vai acabar acontecendo alguma coisa ruim com ela. Não acha, não? Caralho, brisei legal agora, viu? É... Cara, perdi minha linha de raciocínio aqui. É... Opa. Saindo um pouco agora do tipo dos assassinos em si e indo um pouco para talvez a história da franquia, é que A Hora do Pesadelo conseguiu marcar muito mais tanto atores quanto diretores no geral, porque o Wes Craven ficou marcado até Pânico, inclusive depois de Pânico ele continuou marcado demais por A Hora de um Pesadelo, pelos seus três filmes que são de fato os melhores da franquia. É, o ator que fez o Fred, agora me falhou o nome, é Robert Englund. Robert Englund. Ele praticamente não tem mais nada no currículo dele, tipo, ficou muito marcado. Ele vai ficar marcado para sempre na história como o cara que fez o Fred Krueger. Inclusive
no documentário A Nightmare, enfim, eu não sei falar inglês. Falam que no túmulo do Wes Craven vai estar escrito o cara que produziu A Hora do Pesadelo. E no túmulo do Robert Englund vai estar o cara que fez o Fred Krueger. Então, tipo assim, marcou demais. E fora a atriz da Nancy, que também ficou marcada pelo papel. Então, tipo assim, foi um choque muito grande na cultura pop A Hora do Pesadelo. Não que a Sexta-feira 13 não foi, como em geral. A Máscara de Hockey tá aí pra provar. Mas como ator, diretor, essas coisas assim, na minha visão, o Fred marcou muito mais. Sim, sim. Você puxou esse ponto bom mesmo, interessante da marcação dele na cultura pop, né? E ele realmente teve como fala, esse brilho, né? Eu concordo, realmente. Agora, deixa eu puxar para um outro ponto aqui, que é na veracidade das coisas. Similar ao choque que ele causou lá em 1980, fazendo as pessoas não quererem mais procurar por acampamentos, é que o acampamento de Crystal Lake, ele existe, né, de verdade. Ele é real, fica lá em Hardwick, lá em Nova Jersey. E, assim, acho muito maneiro que eles usam essas coisas reais para botar no filme, sabe? A máscara, tipo, pra mim é muito legal. Eu gosto realmente da máscara pra caramba. Tipo assim, se for comparar os outros, alguns slashers, não quero mencionar um outro aqui, mas ela é uma máscara bem, não sei, bem marcante, bem medonha, porque tipo é meio que sem expressão, sabe? É sem expressão e isso aí, pelo menos pra mim, me causa uma certa agonia. Então, voltando para a parte do lago, de ele existir realmente, isso é uma coisa bem legal. Eles pegaram essas coisas que existem. Inclusive, tem uma estátua do Jason no fundo do lago lá, né? Que é, tipo, frequentado por muitos mergulhadores, tipo, até hoje. Fica lá em Minnesota. E para a primeira pessoa que foi mergulhar e viu isso, acho que foi muito legal. Foi meio medonho também. Eu não iria, ainda mais que a coisa é, tipo, grande pra caramba. a, a estátua. Eu não mergulharia, mas é uma outra coisa que tá real, tipo, tá lá até hoje e pessoas podem visitar se quiser. Tem uma marca até hoje, tem uma memória. Ele conseguiu causar uma memória também por esse ponto aí, de tão marcante que foi o personagem e a quantidade de filmes é grande também. Então acabou marcando, por exemplo, quando ele vai no filme que ele vai para Nova York, ele ataca Nova York, ele usa a cidade tipo que nunca dorme, né? Cidade enorme lá dos Estados Unidos. Então ele brinca muito com essas coisas reais do mundo, sabe? Pra ser sincero, eu acho uma injustiça dar Fred versus Jason na semifinal, porque pra mim isso aqui é fácil a final. Pra mim os dois tiveram um impacto enorme na cultura pop, não só na cultura pop, no terror, no cinema como um todo. E tipo assim, é louco pensar que um dos dois vai cair, mas enfim, né? Agora voltando assim pra um lado que, entre aspas, eu entendo um pouco, não sei, enfim, nem sei mais assim. Que é contar as críticas dos filmes, que se juntar os 12 filmes do Jason e pegar o melhor, que sei lá, é o sexto? Acho que é o sexto, na minha opinião. Sexto ou primeiro, pra mim não chega perto do terceiro melhor do Fred, que pra mim é o sétimo, que é o do... Ai, da quebra da quarta Esqueci. parede. Aham, sim. É, eu acredito que seja bem subjetiva essa parte, porque tem, tipo, pode ter muita gente que vai gostar de mais de um lado, com certeza, né? Na verdade, sempre tem. Então, a gente não sabe o número exato, assim, de quantas pessoas gostam mais de um, quantas pessoas gostam mais de outro. Teria que ser só numa análise, numa porcentagem, numa pesquisa, bem assim, sabe? Para saber qual seria esse número exato. Mas, sim, ambos são grandes, fortes demais e
É um embate realmente pesado. Poderiam estar na final, os dois, sim, com certeza, mas o embate que tinha que ter, teria que ser dos dois. Realmente não dava para fugir deles. Não poderia ser, por exemplo, Michael Myers e Jason, ou então o Fred e o Michael Myers. Acredito que tem que ser Fred e Jason, porque são os dois ali que sempre estiveram meio que no embate ali não sei, posso estar falando um pouco de um pouco diferente, mas com certeza todo mundo viu os dois ali com, sempre falava o Fred e o Jason. Então, ele estava sempre sendo falado lá antigamente, lá em 1980, na década dos slasher, né? E tá, quero só comentar um ponto da característica do Fred aqui que eu não do Jason que eu não falei, é sobre a altura dele. Cara, ele é muito alto. 1,96 m de altura, 115 quilos e forte pra caraca. Então, maluquice, é muito alto, não sabia que era tão alto assim. Mas, na primeira vez que eu vi isso, eu achei uma coisa bem doida, né? Falar assim. E ele é cheio de pontos positivos também, porque, ó, ele é forte, ele é esperto para poder achar as pessoas, ele consegue detectar as pessoas de longe. Tanto que no jogo conseguiram usar bastante isso, tem isso também. Para quem joga aí, ó, no jogo ele tem essa parte de conseguir detectar, conseguir achar as pessoas e ir até as pessoas muito fácil. Ele tem uma habilidade de planejamento para capturar os outros muito boa. Ele consegue estruturar isso, montar isso muito bem. Tem uma boa memória também. Ele consegue lembrar de muita coisa que foi feita com ele, tanto boa quanto ruim. Tanto que às vezes ele fica até. Quando para ouvir certas coisas, se alguém for chegar e falar de um jeito mais, sei lá, sentimental, ele vai parar para ouvir e ele vai memorizar aquilo, vai guardar aquilo, ele vai saber ouvir a pessoa, o que ela tem para falar, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim, mas ele vai saber ouvir, escutar a pessoa. Então, assim, tem várias boas características no meu ponto, sabe? Na minha visão. Além de ele ter várias. Uma coisa que. Como é que eu posso falar? Uma coisa legal. Não acrescenta muito nas características dele, mas é uma coisa legal. É que ele tem 10 máscaras diferentes. E as 10 máscaras são legais. Claro que tem a original, por exemplo, muito boa, ótima, tipo, a melhor pra mim. Mas ele tem várias outras também. Então isso é uma coisa legalzinha de ver. Você comentando aí sobre os aspectos do Jason, e tipo assim, comentar rapidinho sobre a máscara, que apesar da mais famosa ser a Jockey, pra mim a mais legal é a máscara de pano, de saco, enfim. Acho que é uma Aham. máscara muito da hora. Já o Fred sempre manteve aquele visual dele, icônico, a blusa, xadrez, o chapéuzinho, as garras e tal. E você comentando aí que o Jason é esperto e tal, só que o Fred ele tem toda a questão dele ser. Não que o Jason não seja, que a partir do sexto filme Jason vira um ser sobrenatural, mas o Fred desde o princípio é um ser sobrenatural e tal. E tipo, apesar de ser um ser sobrenatural, ele não fica muito naquele bagulho de dar susto, alguma coisa assim. Ele tem todo aquele jeito sarcástico dele. E tipo, ele não só mata a vítima, ele conversa com a vítima antes. E isso é genial. E fora que a maioria dos diálogos dele com a vítima são brilhantes. Da mesma forma que você falou que o Jason escuta, o Fred escuta e rebate. É muito bacana. Tem muito diálogo do Fred com a vítima que é geniais, maravilhoso. Inclusive, apesar de muita gente não gostar do segundo filme, eu acho o jeito que ele e o protagonista, tipo, conversam entre si, muito bacana a relação dos dois. Não que seja uma relação saudável, mas enfim, é muito bem criada aquela a relação, tipo. E fora o. Como é que fala a palavra? Todo o contexto por trás do segundo filme, daquele bagulho que muita gente fala do sair do armário e tal, e tipo, o jeito que o Fred e o protagonista falam sobre isso, eu acho muito bacana. Mas enfim, e fora a relação do Fred com a Nancy, que viraram tipo uma dupla separável, no caso, que tipo, são dois filmes que eles aparecem, mas é muito bacana. O tempo de tela dos dois juntos provavelmente é muito pequeno, mas
Às vezes que o Fred enfrenta a Nancy, a Nancy enfrenta o Fred, é magnífico o jeito que os dois. Enfim, Sim, sim. Ele sabe conversar, realmente, ele sabe brincar. Isso é uma coisa que me agrada pra caramba. E tá, ele é um ser sobrenatural desde o início, só que o Jason ele tem aquela coisa de ter sido morto e ter tido a humanidade. Ele só passa a ser um ser mais sobrenatural ó, pelo ser, como você falou, né? E aí ele consegue, tipo, ficar meio que invencível, vamos dizer assim. Vão ficar mais difícil de ser morto, né? Mas ele tem aquela coisa da humanidade, por isso que ele acaba sendo um pouco, tipo, muito sério pelo que aconteceu com ele também, lá no, bem no início. E aí ele acaba ficando com esse jeito mais travado. Até um pouco lento, mas muito voraz, assim, muito radical quando ele quer fazer alguma coisa. Ele é bem direto, sabe? Então, apesar dele não ter muita a parte da conversa igual o Fred, ele é muito direto. Quando ele quer, ele vai e faz. E, tipo, não tem chance da pessoa se esquivar e sair, como às vezes no Fred tem. Então, se ele encontrar uma pessoa aqui e ele já quiser fazer alguma coisa ali com a pessoa, ele já vai, ataca, vai para cima. E é isso, sabe? E acaba ali. Dificilmente conseguem escapar, porque não tem muita brincadeirinha assim. Então, é uma coisa bem direta, eu acho. você colocou um ponto aí que acaba que, ao mesmo tempo que é bom pro Jason, não é tão bom, porque em 12 filmes, falta às vezes um pouco do, entre aspas, antagonista ao Jason, tá ligado? Tipo, sempre é o Jason matando todo mundo, não tem ninguém pra combater. Aí você vai falar assim, ah, mas tem a Final Girl, tá? Mas beleza que o Fred vai ter a Nancy em 2 filmes, mas não deixa de ser a Final Girl dele, tá ligado? E pra mim falta muito disso. Se eu não me engano, no quarto, quinto e sexto filme, o Fred tem o. Eu não vou lembrar o nome do garotinho, que é tipo um antagonista pra ele, mas acaba que tanto no quinto quanto no sexto filme ele fica meio escanteado. E no quinto não é o Jason. Então, tipo assim, pra mim falta um pouco do Jason ter o seu antagonista, sabe? Entendi, entendi. Sobre o sucesso, vamos falar, do sucesso do Jason, ele tem uma bilheteria bem boa, uma bilheteria bem boa. Apesar de, tipo assim, são 12 filmes, ok. Mas não deixou de ter bastante gente querendo assistir, sabe? Por exemplo, tudo bem que cai ao longo do tempo, mas o Fred também, ele tem bastante filme, tem 7 filmes. E, só que, tipo, acaba, ao longo dos filmes, ele acaba caindo a bilheteria. Então isso é normal. E o Jason tem 12. Então cai também, mas não deixa de ser um sucesso, sabe? O Fred tem 7 ou tem 8 filmes no total? São 7, sem contar o Fred versus Jason. Ah, é. E o remake também. Contando com o remake é 7. Ah, contando são 7, já tá. Entendi. Então, é isso. Sobre a bilheteria, assim, pra eu finalizar, é isso. Ele conseguiu levar muita gente pro cinema para poder ver ele e tal, e querer ficar acompanhando até o último filme, apesar de cair, igual a outras sequências, mas normal. Só que continuou sendo um sucesso aí. Ambas as franquias que nós comentou é um sucesso de bilheteria, vindo principalmente do fato de ambas custarem muito barato. Sempre são, tipo, US$ 1 milhão, tipo, valores pequenos, o que mais gasta maquiagem, ou sei lá. E aí. E o curioso é que, tipo assim, não tem nem como falar que a bilheteria de um é maior que o outro, porque a maior bilheteria de ambos é o Fred versus Jason. Então, tipo assim, não tem muito esse comparatório de contar a bilheteria. Mas, no geral, ambas as franquias acabaram se mantendo bem, digamos assim, até certo ponto. Obviamente, chegou um ponto ali que eram fracassos. O sexto filme do Fred não fez uma bilheteria boa, como também
se eu não me engano, o Jason vai pro inferno, também foi um fracasso na época. Mas acho que isso aí acaba sendo de franquias não do terror em si, mas principalmente do slasher, que são sequências atrás de sequência e no decorrer vão diminuindo essa bilheteria. É isso, é isso. O que eu- Eu tenho um ponto aqui que eu Pode queria falar. comentar que pra mim é arrebatador quanto a qualquer outro slasher, Jason, Michael, Chuck, sei lá, o Pinhead, mas que é a melhor história, o background pra mim, o do Fred é o melhor background disparado em qualquer relação a qualquer outro, que é toda aquela história dele de tipo assim, eu ser o filho bastardo de uma centena de tarados, fora toda a história dele por trás com as crianças. Cara, eu acho genial a história por trás do Fred, que tipo assim, o Jason tem uma historiazinha, tem, ok, toda aquela história que eu sofria bullying por causa das deformações dele e tal, só que, tipo assim, acaba com uma coisa simplória, digamos assim, porque é tipo também saindo um pouco dos dois e indo pro Michael Myers. Ah, por que que ele é mau? No caso do Rob Zombie, ele coloca que é porque o Michael tinha uma família muito ruim. E, tipo, são as coisas simples. Ah, o Chuck, por que que o Chuck é mau? Porque é o serial killer, simples. Mas o Fred não, tipo, não tentam humanizar o personagem, que eu acharia uma puta sacanagem humanizar um personagem escroto como o Fred é. Mas a história por trás é muito, muito boa, tá ligado? Tipo, e fora que na série que teve nos anos 90, se eu não me engano, são 2 episódios que falam sobre o julgamento do Fred. E esses 2 episódios são muito legais, por sinal. Talvez os melhores da série, até porque a maioria dos episódios é meio só alguns sonhos largados. Mas esses 2 episódios que contam um pouco mais da história do Fred são muito legais. E como eu falei, a história do Fred é genial. Tipo, acontece muito de, tipo, um cara super escroto ir pra justiça e, tipo, eu ser solto, tá ligado? É tipo, a ideia dos pais querem fazer, cobrar isso com a mão própria é muito legal. É isso. É isso. O que eu tinha para falar eram essas coisas. Acredito que já eu mencionei todos os pontos aqui que eu queria mencionar sobre o Jason. E é isso, mas você tem alguma outra coisa para falar sobre? Acho que não. Acho que no geral eu falei também tudo que eu pretendia falar. Se eu esqueci alguma coisa, enfim. É, mas é isso. Pra mim, apesar de tudo, os dois personagens são muito relevantes. Apesar de eu ter, obviamente, uma preferência aqui, né? Por vários motivos. Pra mim, o Fred me marcou mais na infância. Eu lembro de assistir. Beleza, que eu tenho 16 anos? Beleza. Minha infância foi há 6 anos atrás? Sim. Mas tipo, assistir as cenas assim grotescas do Fred, que tipo, o Jason tinha cenas grotescas sim, mas chegou um determinado ponto que eles começaram a usar muito da censura, então tipo assim, as cenas acabaram ficando mais leves, entre aspas. E tipo, a cena do Jason pra mim foi algo que mudou minha infância. Eu via aquilo e ficava, meu Deus, como alguém fez aquilo? E enfim, o visual do Fred me marcou, toda a ideia de te atacar nos sonhos, enfim. É isso. É isso, gente. Vamos para esse embate aí agora, vamos ver os resultados. Ô, galera! Amei o embate de vocês. Agora vamos negar a Khan novamente. Peraí. Ai, que sujo. Agora nós vamos dar as nossas considerações sobre os filmes, sobre qual killer a gente acha que deve vencer. Vou começar pelo que mais fala, né? Pela tagarela do do podcast. Vamos começar pelo Gali. Gali, você pode começar dando as suas considerações em quem você vota e por que você vota nessa pessoa. Não era pra ser o primeiro, mas tudo bem. Eu queria ver mais ou menos como que ia o resto do debate. Enfim, primeiro de tudo, gostaria de falar que eu adorei os pontos apresentados por vocês, de verdade, tipo, a gente estava conversando sobre montar esse episódio e ficou, tipo, muito legal, foi mais ou menos do jeito mesmo que eu tinha envisionado. Ficou muito, muito bom. Obrigado, Vitor, pela dica e a gente por ter construído como a gente queria o episódio também, né? Enfim. Bom, ambos apresentaram
argumentos muito bons. Uns, assim, eu concordei um pouco mais, outros um pouco menos. Eu acho que, realmente, o Jason tem uma figura mais enigmática, mais emblemática. Ele se esconde nas sombras. Ele tem uma história de origem, que foi uma coisa que vocês conversaram, a história de origem dos dois, que é mais misteriosa. É uma história de origem que te dá um pouco mais de medo, eu acho, porque é basicamente uma criança que foi torturada e sofreu abusos, e a mãe foi lá vingar ele, e depois ele, tipo, enlouquece e sai matando todo mundo, né? E acaba meio que, ao longo da sua franquia, uma coisa que vocês falaram, meio que se tornando um ser sobrenatural, né? Morre, volta, enfim, né? Que é um tema muito recorrente nos slashers mais sobrenaturais, como Halloween e Sexta-feira 13. E eu acho que tem mortes extremamente criativas no Jason, no Sexta-feira 13, sim, vou discordar do Crítico e Queijo. Eu acho, principalmente em filmes mais diferentões, que nem o quinto filme, que, como você pontuou, não é o Jason que mata, não vou contar quem que é, porque é tipo um whodunit, você tem que meio que ir descobrindo ao longo do filme quem mata. No sexto filme tem ótimas mortes maravilhosas, que é um dos melhores filmes, que nem vocês tinham falado, que é o Jason Vive. O filme de Nova York é um filme que tem um potencial desperdiçado? Tem, bastante. Porque, tipo, um filme, para ser feito em Nova York, ele tem que ter uma sensação de medo, de, tipo assim, você estar sendo atacado na frente de todo mundo e ninguém tá nem aí, porque a cidade é tão agitada que, tipo, ninguém liga se você tá morrendo. Tem os becos, enfim. E pouca parte do filme se passa lá. Então tem muitas coisas legais no coisa. E Jason tem um dos melhores filmes, assim, os foras da caixinha, sabe? Da casinha. Que de todos os slashers, pra mim, que é Jason X. Eu acho Jason X, podem falar o que vocês quiserem. Eu acho magnífico esse filme. Quem pensou na ideia desse filme merece, sei lá, um prêmio. É um filme de terror B, assim, um dos melhores pra mim. Eu amo demais, demais mesmo. Então, pra mim, é, tipo, excelente. Então, porém, o Fred tem alguns... Desculpa. O Jason tem alguns problemas pra mim. Falta de consistência. Apesar da história de origem ter as suas nuances e tudo mais, falta um pouco de, né, de profundidade, de explicações. A gente sabe da família do Fred, tudo mais, do Jason, desculpa, e tudo mais. Inclusive, o Jonas citou uma coisa dessas no grupo ontem, que tem uma história que envolve o pai do Jason, que parece que vão explorar nessa série que vai sair agora da 24 ano que vem, que é a série Crystal Lake, que é tipo origem, vamos dizer, do Jason e da mãe dele, da Pamela, né? Inclusive, maravilhoso esse plot do primeiro filme, é tipo um dos melhores plots, assim, do terror também. Mas eu acho que falta um pouco mais de profundidade. Alguns filmes do Jason datam um pouco de clichês absurdos, filmes um pouco genéricos, assim, sabe? Porque, tipo, tem alguns filmes, uns 2 ou 3, que é matança, matança, matança. Não tem nada, assim, em cima além desse superficial. Então isso me incomoda. Mas o Jason é um killer de respeito, sim. Tem seu espaço e tudo mais. Agora o Fred tem aí no seu meio pro final filmes tenebrosos. Eu amo a franquia. Não é minha favorita nem nada, né? Que nem é do Victor e da Laura, mas tem filmes tenebrosos, tipo o filho do Fred lá, o último filme que é horroroso. Então, tipo assim, tem uns filmes tenebrosos. Mas, tipo assim, o Fred e a saga da Hora do Pesadelo, ela tenta, mesmo no fundo do poço que eles às vezes estavam, tenta transformar isso numa coisa cômica, pra você pelo menos se divertir um pouco. Nem sempre deu certo. O que eu falei? O que tá todo mundo Gente, rindo? pelo amor de Deus. Começou de novo essa merda. Cara, tô normal, eles estão rindo, eu tô rindo porque eles estão rindo. Eu tô tentando Do nada. entender se eu ri porque todo mundo tá rindo. Ah, não. Vai voltar pra essa merda esse episódio. Eu tô De olhando novo. pra cara do Patrick, ele tá Cara, começando a rir.
Ele riu ali, eu olhei pra ele falar, eu não consegui. Calma Eu aí. tava rindo porque ele tava parecendo que ele tava dormindo. Eu perdi a concentração. Não, vai, volta aí. Tava legal. Bom, então, tipo, agora eu esqueci a parte que eu parei. Tá. Então o Fred mesmo com alguns filmes bem tenebrosos, assim, sem pé nem cabeça nenhum, ele meio que consegue tirar alguma coisa cômica. E essa questão da origem dele ser um pedófilo, assassino de crianças, que morre e depois vai te perseguir no sonho, é uma coisa extremamente original. E todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, que eu sou extremamente fã do Wes Craven, de praticamente tudo que ele fez. Passa um pano fudido pra ele, porque ele era genial, né? Que descanse em paz, nosso rei. Ah, mas, assim, agora a trinca, a Hora do Pesadelo primeiro, o terceiro e o sétimo, que é o Novo Pesadelo, é uma das melhores trincas do horror, cara. É o jeito que o Wes Craven conseguiu fazer a questão da metalinguagem e quebrar a quarta parede no Novo Pesadelo foi, assim, absurdamente incrível. Assim, não concordo muito com o ponto do Victor, que ele disse que só o Hora do Pesadelo trouxe atores famosos. Não é verdade. Tem vários atores famosos na saga do Jason também. Não assim no nível da Hora do Pesadelo, mas a Hora do Pesadelo tem Johnny Depp, então já é um ponto negativo. Então, assim, na minha opinião. Mas, assim, gente, ambos são franquias de respeito e Fred vs. Jason é um dos melhores filmes de terror, eu amo demais. Mas eu tenho que decidir meu voto, que eu já falei demais também, né? Quis criar um mistério para não dar na cara quem que eu ia votar. Argumentos muito bons de ambos os lados. Teve um lado que quase me convenceu a mudar de voto, tipo, de verdade mesmo. Mas eu tenho que me manter fiel ao que eu sempre amei. Então, apesar de ter várias irregularidades e ter uma franquia que, na minha opinião, a franquia que eu não vou votar, ela é muito mais influente que a que eu vou votar. Tem muito mais peso, tem muito mais reconhecimento. Quando as pessoas falam desse killer, tipo assim, instantâneo, você vai saber quem que é. É instantânea a cara dele. E a outra franquia não é tão assim quanto, mas assim, não acho que um ou outro ganhou, os dois foram ótimos argumentos, mas a minha escolha vai pro Fred. Fez Já tanto sabia. mistério pra todo mundo saber já que era o Fred. Agora que eu fiquei curioso aí num ponto que quase fez você mudar de opinião. Qual que foi? Oi? Fiquei curioso agora num ponto que você falou que quase fez você mudar de opinião. Qual que foi esse ponto que eu falei? Ah, sim, amigo. A questão do impacto que o Jason teve no horror. Ah, O impacto sim. que o Jason tem no horror, você, tipo, matou nesse ponto, porque realmente o Jason é um personagem que, mesmo ele não tendo maneirismos e não tendo falas engraçadas, icônicas, interações com as vítimas, ele é uma presença que, tipo assim, ele é ficha de carteirinha, fichinha pra todo Halloween, entendeu? E, tipo, todo mundo conhece, quem é o Jason, quem é o Jason. E tem gente que pensa que o filme Sexta-feira 13 chama não sei o que Jason. Então, tipo, tem muita gente que é ignorante no terror que fala, não sei o que Jason. Então, tipo assim, é muito mais icônica, não melhor, mas é muito mais icônica, uma saga muito mais icônica, que teve muito mais bilheteria também, então logo menos tem mais influência e etc. Então, assim, o impacto no horror da Sexta-feira é maior. Não tiro o seu argumento, achei que foi um ótimo argumento, mas questões preferência, assim, eu acho que ainda a Hora do Pesadelo conseguiu. Mas, amigo, eu entrei aqui no debate pronto pra, sim, já votar direto no Fred, mas você quase me convenceu, Sim. então parabéns. Obrigado. É isso. Chega, falei muito. Bom, agora a gente vai pro Matheus, pra opinião dele. Diga aí, Matheus, em quem você vota, por quê? Eu estou muito indeciso aqui. Eu gosto dos dois. É, ambos, ambos os pontos foram positivos e negativos, assim, na minha observação no debate. Mas
Dessa vez, eu acho que o Douglas me convenceu mais do que o Vitor. O Jason, ele é muito mais, assim, o visual dele, a história dele, a forma como ele mata, pra mim é muito mais brutal do que a do Fred. Então, esse foi um ponto muito mais positivo, assim, ao meu observar. É isso. Sucinto, sucinto na opinião dele. Mandou. É, Agora, achei. então, Ganhei um pontinho. um pontinho pra cada. Estamos aqui empatados. Será que vai se manter empatado? Ou vamos ter um desempate aqui entre os jurados? Então, eu vou começar agora para quase finalizar, né? Vamos antes pro Patrick, depois eu finalizo. Patrick, dê a sua. Você tá mutado, amigo, tá? Antes de mais nada. Dê a sua Então, breve opinião. eu já vim preparado para votar no Fred, Né? mas eu acho que o Jason, para mim, é o puro suco do Slash. Então, meu É. voto vai para ele, porque eu amo esse Slash. Por mais que ele tenha o sobrenatural ali, eu gosto mais desse Slash sólido, sabe? Onde tem um psicopata que vai atrás da vítima. Não tem muito essa pegada de fantasma, essas paradas. Por mais que eu ache o Fred bem mais interessante, esse sobre ele poder matar em sonhos. E a história é bem mais interessante. Mas eu amo um slasherzinho, então meu voto vai pro Jason. Tudo, então, aqui estamos com 2 votos para o Jason. E agora vamos para minha bela e humilde opinião, né? Quem será que eu vou Uhum. votar, gente? Ai, Um empate, um empate. Tô Tá na- escancarado, tá escancarado. tô tão na dúvida. Bom, não é novidade para ninguém que eu amo o Fred por toda a história e a premissa, né? Essa coisa de você não poder dormir, que você vai ser pego no sonho. Isso me pega muito. Tanto que todas as vezes que eu assisto um filme do Fred, eu sonho com o Fred. Então, eu acho que na questão do impacto, né, que o Douglas tinha falado, sim, o Jason teve um impacto muito grande, até porque a gente tem aí no ano, uma vez por ano, sexta-feira 13, né? E todo mundo lembra do filme, todo mundo assiste o filme na sexta-feira 13. E tem até algumas festas de terror na sexta-feira 13. Porém, o Fred também teve um impacto muito grande nessa questão do sonho. O Douglas tinha comentado sobre escapar, né, do Fred e escapar do Jason. As pessoas podem até conseguir escapar do Fred por um tempo, mas não vai ser por muito tempo, porque é aquela questão de que você uma hora vai dormir. Não, tipo, que você vai ali deitar e vai dormir, mas o seu cérebro vai estar tão cansado, tão assim, de tanto tempo que você não deitou para descansar, que ele automaticamente vai se desligar. E é nessa hora que o Fred vai entrar em ação. Então você consegue escapar, mas não consegue, entendeu? Concordo com o Vitor que ele falou sobre a franquia de Sexta-feira 13 ter algumas mortes bem mecânicas, né? Tem mortes criativas sim, mas tem mortes mecânicas. O Jason, ele é uma máquina, né? De matar. Isso é um ponto bom, mas o Fred ganha na criatividade e nos jeitos de matar. Então, o meu voto vai pro Fredinho. Então, temos aqui um empate. Temos um empate. Uhum. O empate. Cada um tá O com um dos público vai dois votos. decidir, hein? Definitivamente o público vai decidir. O público É. vai decidir, os horrorizados vão decidir quem que vai aí pra final dessa Copa, né? Desse tribunal. Como vocês vão querer fazer? Vamos fazer aqui um ao vivo. O que vocês preferem? A gente coloca aqui no comentário pra eles curtirem. Ou a gente vai fazer enquete lá no Instagram. Eu prefiro enquete no Insta. A enquete vai dar mais. Enquete. A enquete vai dar mais coisa.
Que a gente pode lançar Colocar aí nos enquete. comentários também do vídeo. Eu acho legal também. Aí soma, né? Os dois. Soma os Verdade. dois, né? Soma, é. Vamos colocar em ambos. Aí lá no Instagram a gente pode colocar 2 dias, 2 vezes na semana a enquete e fazer a média das 2 enquetes para saber o tanto de votos, né? Se Sim. vai dar diferença e juntar com os votos aqui do YouTube. Então, horrorizados, está na mão de vocês decidir quem que vai para a final, Fred ou Jason. Lula ou Bolsonaro? André Surak ou O Viviane? Fred é o Lula. O Fred é o E é um- Lula. Você Ó. vai ter que escolher. E, gente, pros ouvintes aí, deixando claro, a gente gosta de ambos, tá? Pelo menos eu gosto de ambos, Eu do gosto. Fred não. Também. e do Jason também. A gente até comentou tem um episódio do Jason, do Fred, né? Que a gente fala de A Hora do Pesadelo todo. O Christian Cage também tava lá, inclusive, hablando pra caramba. E. Os dois, muito bom, gente. Muito bom. Foi É uma isso. batalha Não, difícil pro nada. Douglas. Foi difícil, foi cruel. Tava aqui defendendo, querendo defender o Vitor, mas eu falei, não, hoje eu não Inclusive, posso. eu gostaria de falar que essa informação que você achou dos acampamentos foi muito legal, não sabia disso. Dessa fobia que as pessoas ficaram de acampamento por causa do Crystal Lake. Muito legal. Bizarro demais. Causar um negócio real, assim, mano, Uhum. negócio maluco. E aquela estátua, aquele negócio eu lembrei, quando eu vi a estátua que tem a estátua lá no lago, na água, eu lembrei logo da megalofobia, né? Que a gente comentou no episódio de fobias. Aham. Nossa, que esquisito. Tem a foto lá. Me No- manda no- depois, amigo. Eu não sabia dessa informação da estátua no lago, não. Essa foi nova pra Mano, mim também. mando sim. Manda Eu lá. não mergulharia, não. Se vocês mergulhariam? Eu iria. Daria um mergulhinho, Iria. daria. Ah, Pra tirar uma selfie. Bom, galera, é isto. Essa é a nossa primeira batalha. Foi muito, muito legal assistir a batalha de vocês. Vocês mandaram bem nos argumentos. Muito obrigada, Vitor, pela indicação do episódio, por aceitar participar do episódio, né? Você com certeza tinha que estar aqui participando. pioneiro desse movimento aí. Pioneiro do movimento. Vamos ver se você vai voltar para a final para defender novamente o Fred. Vamos ver se o Douglas que vai levar essa, né? Vai ser uma batalha difícil. Não se esqueçam, galera, de votar, tá bom? A gente vai deixar aí nos comentários, vão ter 2 comentários. Se você gosta do Jason, se você preferir os argumentos do Douglas, você dá um likezinho no comentário escrito Jason. Se você gostou mais dos argumentos do Vitor, do Fred, você dá um likezinho no comentário do Fred. E a gente vai lançar também a enquete lá no nosso Instagram. Então, se você tá ouvindo esse episódio até aqui o final, provavelmente a enquete já vai estar no ar. Então, você corre lá no nosso Instagram, @podehorrorizar, tá bom? Vai lá e vota em quem você gostou mais, beleza? Então, até a próxima batalha, que a próxima batalha teremos aqui Ghostface versus Michael Myers, que teremos o Gali versus o Patrick. Então, vamos ver aí quem vai vencer essa. Muito obrigada, galera. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.